Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo da Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulos 9, 10 e 11. No capítulo 9, a gente já viu que Salomão já levou cerca de 20 anos para construir o palácio e o templo. 7 para o templo e 13 para o palácio. E quando acabou de construir o templo, o palácio real, o Senhor apareceu para ele mais uma vez. E Salomão construiu tudo que ele queria. Mais uma vez. E o Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim, consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração, com retidão, como fez seu pai Davi, fizer tudo que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim, não obedecerem aos mandamentos ou ao decreto que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses, e adorá-los, desarraigarei Israel da terra e lhes dei, e lançarei longe da minha presença esse tempo que consagrei ao meu nome. Israel então será objeto de zombaria de todos os povos. Aqui a gente está vendo já uma afirmação da aliança, né? Aliança condicional, obediência, né? E você está vendo aqui Deus, de certa forma, alertando sobre o que viria, né, meu irmão, minha irmã? Sobre Israel. Porque aqui havia um conceito interessante. O povo, ele era monoteísta, ou seja, acreditava no Deus verdadeiro, mas o povo se tornou idólatra, ou seja, monoteísta. Eles adoravam e reconheciam apenas um Deus, mas eles foram idólatras, adoraram outros deuses. Isso significa o quê? Que o monoteísmo não estava ligado à monolatria, adoração apenas do Deus verdadeiro. Nesse contexto aqui, tá? E Salomão fez tudo. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo e o palácio, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia ao Irão, que era o rei de Tiro, que ajudou Salomão com as madeiras, né? Irão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. Salomão aqui, nesses próximos versículos, descreve toda a maravilhosa riqueza dele. Tudo. A quantidade de ouro que ele recebia, né? A tal ponto, meu irmão, que Salomão construiu uma frota de barcos, né? navios de guerra, que iam até Ofir, que era o lugar onde eram obtidos ouros. O melhor ouro que havia, o ouro mais puro, né? E trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Você imagina a riqueza desse homem, né? Tudo isso porque até então Salomão estava andando nos preceitos de Deus. E Salomão ficou tão conhecido por sua riqueza, por sua sabedoria, que a rainha de Sabá o visitou. Segundo as evidências arqueológicas, Sabá era um rei mercantil que crescia no sudoeste da Arábia, né? No sudoeste da Arábia. E a rainha Sabá, alguns historiadores, alguns estudiosos bíblicos se reportam a ela como a rainha Candace lá no Novo Testamento, tá? E a rainha Sabá soube da fama de Salomão, que tinha alcançado graças ao nome do Senhor. Ela reconhecia a ligação de Salomão com o Senhor. E foi a Jerusalém para pôr à prova com pergunta difícil. Quando chegou acompanhado de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, fez Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. E vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, e como era servido na sua mesa,
o alojamento dos seus oficiais, os copeiros, todos os uniformes, o holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca de tuas revelações, de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditei no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens de tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua palavra de sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele fez rei para manter a justiça e a retidão. E aqui a gente está vendo a rainha de Sabá reconhecer a ligação de Salomão com Deus e reconhecer a presença e a ação de Deus no reino de Salomão. É interessante a gente observar isso, né? No final, quando ele fala manter justiça e retidão, ele está falando da lei de Deus. Que Deus, a aliança com o povo era uma aliança condicional. Iria bem, prosperidade. Não iria mal, significava que estavam descumprindo as leis de Deus. E o rei tinha somente uma lei a obedecer, que era a lei do rei. Qual era a lei do rei? Fazer cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus, né? E a gente vê todo o esplendor nesses capítulos do reino de Salomão. Salomão recebia anualmente 23.300 quilos, 23.300 quilos de ouro, peso em ouro, pra vocês terem ideia. Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Vocês vejam, o rei colocou no palácio da Floresta do Líbano, que é aquele palácio que foi construído com o cedro do Líbano, por isso chama-se Floresta do Líbano, colocou esses escudos pequenos de ouro batido com 1,8 kg cada um nesse palácio. E aí, meu irmão, Salomão era o homem mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente, todo mundo pedia orientação, pedia audiência a ele para ouvir sua sabedoria. E aí, a gente vai ver a partir do capítulo 11 a desobediência de Salomão. O rei Salomão amou, já começa assim, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas. Eram das nações a respeito das quais são tinha dito aos israelitas: vocês não tomarão essas mulheres dessas nações, porque poderão fazer você desviar dos caminhos do meu caminho e seguir os seus deuses. Então aqui Salomão já descumpriu uma ordem do Senhor. E descumpriu uma ordem, e Deus fazia isso de forma preventiva, para eles não se contaminarem com outros deuses e com a idolatria. E aí vocês vão perceber claramente isso. E aí Salomão se apegou a todas elas. Ele casou com 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Embora fosse um costume, mas a poligamia não é aprovada por todos. Embora fosse um costume, né? E à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar para outros deuses. Seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. E seguiu Astarote, né? A deus do Sidônio, e Moloque. Moloque era um deus dos amonitas e que se oferecia sacrifício de crianças a ele. Crianças eram queimadas em holocausto a esse deus Moloque, né? E aí Salomão construiu a leste de Jerusalém um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o deus dos amonitas. Ele construiu 2 altares. Isso é uma coisa gravíssima aos olhos do Senhor para um rei de uma nação teocrática que teria a função de fazer Deus ser conhecido por todos os povos. Então o Senhor irou-se contra Salomão ter se desviado do caminho
meu irmão, minha irmã. E aí, o que faz Deus? Deus levanta contra Salomão um adversário edomita, chamado Haddad, da linhagem real de Edom. A gente tem que lembrar que Edom é ruivo, vermelho. Edom é originário lá de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. Jacó, lembra que Jacó era Esaú, roubou a primogenitura, mas Esaú também se corrompeu. A gente tem que recordar isso tudo isso aí. Ou embora houvesse paz entre eles, depois se reconciliaram, depois lá do volta de Jabó se reconciliaram. Jacó foi transformado em Israel, né? Mas aqui a gente está vendo aqui que a linhagem de um filho da linhagem de real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, comandante do exército, que tinha ido para enterrar os mortos, exterminaram todos os homens de Israel, de Edom, perdão. Joabe e todo o exército aí permaneceu lá para ser até matar todos os edomitas. Mas Haddad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido seu pai. E aí, meu irmão, minha irmã, Faraó colheu bem Haddad, e Haddad se levantou e começou a incomodar o reino de Salomão. E aí, Deus fez levantar outro inimigo, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido com seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Foram para Damasco, que viria a ser a capital de Damasco, que viria a ser lá onde Jesus aparece para Paulo, né? E aí, esses dois trouxeram muitos problemas para Israel. E Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel durante muito tempo. Tudo isso o Senhor levantando em função da desobediência de Salomão. E aí, Jeroboão, filho de Nabate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, efraimita de Zeredá, e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Nilo e havia tapado a abertura na cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu que ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos que faziam trabalho forçado permanecentes a tribo de José. E você viu aqui que Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho, o Jeroboão no caminho. E o que acontece? Ele rasgou a capa em 12 pedaços, representando um para cada tribo de Israel. O que ele fez? Parou 10 pedaços e deixou 2. E disse assim: o Senhor de Israel disse: sabe que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos, mas por amor ao céu Davi, a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, deus dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos. E aí, como realmente aconteceu, o reino foi dividido em reino do norte, né, e Judá e Benjamim, que ficaram nas 2 tribos ao sul, né? E você vai ver depois, mais na frente, que o reino do norte vai ser destruído pela Síria, né? E aí a gente vai ver aqui já o começo da derrocada do reino de Israel como uma unidade nacional, né? E aí, os demais acontecimentos do reino de Salomão, tudo que fez, essa sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos em Jerusalém, em Israel, por todo Israel, né? Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Rehoboão foi sucessor já de um reino dividido. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos fazer sempre caminhar nos caminhos do Senhor. Amém.